Olá, tudo bem? Espero que sim. Que você tenha tido um dia abençoado e tenha uma semana igualmente abençoada. E a bênção não quer dizer necessariamente a resposta positiva a todos os seus desejos, mas eu entendo que a bênção se baseia na certeza que Deus é presente na sua vida e que Ele vai te guardar. Antes de compartilhar aquilo que meditei no dia de hoje, vamos ouvir um louvor e vamos louvar a Deus também? Vamos lá? Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis.
Nessa meditação, eu quero usar 3 textos e relacionar os mesmos ao nosso contexto. O primeiro texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. O segundo texto está aqui em em Lucas capítulo 17, versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. E o terceiro texto está lá em Gênesis capítulo 19, onde nós lemos que, por ocasião da fuga de Ló, sua mulher e filhas, da destruição de Sodoma e Gomorra, o texto bíblico diz que ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Bom, nós temos aí a personagem mulher de Ló sendo citada em 2 textos. O de Gênesis, o fato que aconteceu com ela, e o de Lucas, porque devemos nos lembrar dela. Foi porque ela olhou para trás, foi porque ela pensou nos seus próprios interesses. Observe aí o versículo 33 de Lucas 17 e você vai ver isso. Quem quiser preservar a vida, perdê-la, e quem a perder, de fato, a salvará. Então, é num contexto de pensar em si mesmo, é num contexto de se preservar em detrimento dos outros e da vontade soberana de Deus. Não há questionamento, é só ler bem o contexto aqui de Lucas 17 para entendermos. E nós temos o sal sendo citado também em 2 textos, lá da mulher de Ló, que virou estátua de sal, e aqui de Mateus 5, no Sermão do Monte, onde nós somos representados pelo sal, onde Jesus diz que nós somos o sal da terra. Bom, vou juntar tudo, vou pegar esse monte de sal e vou juntar tudo numa panela só e adequar ou relacionar com o nosso contexto. A vida do nosso mundo, de um modo geral, parou durante esta pandemia. Estamos hoje vendo alguns países já dando liberdade, alguns lugares onde as pessoas saem de casa, mas num contexto bem diferente de antes. Ainda com muitas restrições, mas há lugares como aqui no Brasil, que é o epicentro da transmissão desse vírus na América Latina, o segundo no mundo em índice de pessoas contaminadas, só perde para os Estados Unidos, né? Que é o que a gente vê na televisão. E, enfim, nós vemos que aqui as restrições ainda são grandes, pelo menos até o final dessa semana. Vamos ver depois como será aqui no estado de São Paulo e aqui na nossa terra, Votorantim e Sorocaba. Bom, diante dessa situação que estamos vivendo, tudo parou, inclusive o ministério. Muitos nem na igreja estão indo. Alguns desde o dia 15 de março, já faz 10 semanas, completaremos essa daqui, 10 semanas sem estarem na igreja. Ok, as primeiras 5 semanas a igreja não abriu, mas já faz 5 semanas ou 5 domingos que a igreja está aberta para os cultos, respeitando as restrições que você já sabe. Para muitos, o ministério parou, a vida eclesiástica parou, no sentido da igreja local, de conviver, de confraternizar com os irmãos de forma presencial, de ter comunhão com os irmãos de forma congregacional. Nós nos relacionamos via internet, via WhatsApp, outras redes sociais, às vezes vemos aqueles mais chegados, parentes, tem caso que nem parente consegue ver, enfim, muitos pararam. Não estão exercendo seus ministérios. Alguns por motivos compreensíveis. Tem algumas doenças, e são público de risco, e aí ficam em casa direto. Outros que nem têm alguma enfermidade, nem são público de risco, ainda assim também ficam em seus lares. Ou melhor, não vêm à igreja, porque vão trabalhar, vão no mercado, porque afinal o trabalho é necessário e o alimento é necessário. Mas a igreja, bom, eu busco de Deus em casa, eu sinto Deus presente na minha vida, ok, eu fico ali com os meus. Você percebe uma coisa?
Corre-se o perigo de ter o mesmo sentimento que a mulher de Ló, no sentido de pensar em si, no sentido de preservar a sua vida em detrimento dos outros. Corre-se o perigo, não estou dizendo que é o seu caso, mas eu estou aqui usando a palavra de Deus para trazer o ensinamento, resultado de uma meditação minha. Corre-se o perigo de nos tornarmos egoístas nesse tempo e pararmos com tudo. Pararmos com tudo, estátua. Continuamos sendo sal, só que é um sal que está parado. E você sabe que sal no saleiro não faz diferença. É parecido com o sal insípido. O sal insípido perde a capacidade de dar sabor e de preservar. É jogado na rua para ser pisado pelos homens, como nós vimos no texto de Mateus. E o sal no saleiro, ok, ele tem todas as propriedades, mas que não são usadas. Temos que tomar muito cuidado. Eu tenho falado, você tem me ouvido, muitas vezes que essas restrições com relação a máscaras e o afastamento social, elas vão se prolongar por algum tempo. Não termina dia 31 de maio, se é que vai terminar a quarentena dia 31 de maio, eu não sei. Eu não sei. Então, esse afastamento, nós ainda vamos enfrentar, mas afastamento não quer dizer isolamento. Podemos ter um relacionamento mesmo que à distância. Podemos olhar nos olhos, podemos ter comunhão, podemos conversar ao vivo, não pela internet. Podemos exercer o nosso ministério com responsabilidade, com cuidado, com atenção. Temos que tomar cuidado para nos tornarmos estátuas. Somos sal, ok, não perdemos a nossa característica de cristãos, porque Jesus disse, vós sois o sal da terra, eu continuo sendo cristão. Mas, se eu for uma estátua, eu sou um cristão que não se move, eu sou um cristão que não alcança as pessoas, eu sou um cristão que não faço diferença. Essa é a minha preocupação com relação à minha própria vida. Eu também muitas vezes tenho vontade de ficar em casa, porque eu fico apreensivo. Já não sou tão novo assim. Tenho, infelizmente, não quero ter, mas está aqui no meu corpo uma enfermidade que me torna público de risco. Mas ainda assim eu sou o sal da terra, eu tenho chamado, assim como você, viu? Todos nós temos. O ID é para todo mundo, não é só para alguns. Então nós precisamos entender e tomar cuidado para não pararmos, Pense sobre isso. Nessa última semana, penso eu, de quarentena, neste formato, penso que a partir do mês de junho vai ter alguma flexibilidade, não sei. Enfim, pense sobre isso. Pense no seu chamado. Pense no ser sal da terra. Cuidado para não se tornar insípido, ou pelo menos para não virar uma estátua. Tanto um quanto o outro é negativo. É por isso que Jesus, Lucas registra Jesus dizendo, lembrai-vos da mulher de Ló. Cuidado, ela pensou nela. Ela procurou preservar a vida dela. Você pode falar, não, mas eu estou preservando a vida da minha família. Ok. Que família? A família natural? Você me ouve falar que família não é só natural. Eu sei que alguns riram por dentro e talvez você seja uma dessas pessoas, quando eu falei por várias vezes aqui na igreja que a família espiritual é mais importante que a natural porque é eterna e devemos lutar e orar e testemunhar para que a família natural também se transforme na família espiritual. Entenda isso, é preservar a família. Pois bem, preserve a família. Como é que nós preservamos a família espiritual? Sendo sal, lógico, porque aí fazemos parte dela, ok. Mas também influenciando as pessoas, salgando a vida das pessoas. Igreja local, comunhão, ministério, é para isso.
Quando eu falo ministério, não é só esses ministérios comuns às igrejas, mas estar junto, como você vai bem, e orar, nós brincamos, não pode mais apertar a mão e dar um abraço, mas pode dar um joinha, pode falar, eu te abençoo, e o outro ouvir através mesmo você falando com máscara, enfim, é ter essa comunhão, é olhar nos olhos. Algo que pela internet não é a mesma coisa, você sabe disso. Até porque se eu olhar para o lado errado, eu não estou olhando nos seus olhos. Então entenda isso. Enfim, esses 3 textos que eu li estão na palavra de Deus. Medite neles, reflita sobre eles, veja se não há relação. Nada na palavra de Deus é por acaso. Nada é por acaso, e nem mesmo a figura do sal. Por que ela virou estátua de sal? Por que não podia virar uma rocha? Por que não viria virar um carvão? Uma madeira? Uma árvore seca? Por que sal? Será porque muitos hoje são sal, quer dizer, são cristãos, mas não salgam, porque não se relacionam? Porque ele fala para lembrar da mulher de Ló? Porque ela olhou para trás? Porque ela pensou em preservar a própria vida? Porque ela não quis se arriscar a um futuro incerto? Nós temos um futuro incerto. Não adianta. Não sabemos o dia de amanhã. Pense sobre isso. Reflita sobre isso. E que Deus abençoe você. E eu quero orar por você. Pai, eu oro por essa vida que me ouve, que ouviu essa reflexão. Senhor, que ela entenda que o propósito dessa meditação, primeiro, foi o Senhor falar comigo. Foi sobre eu refletir sobre a minha fé, sobre o meu estilo de vida, o meu jeito de ser. A minha vontade é ficar em casa, a minha vontade é se cuidar. A minha vontade é cuidar da Rô, que mora comigo, da mãe, que mora também lá, da Dani, que vai em casa, da Sim, com quem eu tenho mais contato, com o Gé, que são a minha família. Mas, Pai, a minha família é mais do que essas pessoas que eu citei. A minha família é a igreja. A minha família é essa pessoa que me ouve, perto ou longe, é minha família, e eu preciso fazer diferença na vida dela, eu preciso salgá-la. Eu preciso influenciá-la de maneira positiva, Pai. É o que eu tento através das orações, através desses devocionais que eu gravo. Mas, Pai, eu sei porque a Tua palavra assim ensinou. Que o congregar, que o se relacionar, eu estou falando muito sobre isso, é a maneira mais bíblica de abençoar pessoas. Pai, abençoa essa vida. Que ela entenda a Tua palavra e tenha sabedoria e saiba como agir, Pai. Que as decisões dela de ficar em reclusão não sejam fundamentadas em medo. Como nós tentamos justificar o nosso medo, racionalizar e explicar e argumentar, mas no fim é medo, é insegurança, é dúvida. Pai, mesmo em casa corremos perigo. Pai, que esta vida confie no Senhor. Não seja imprudente, mas seja confiante. Abençoa ela. Abençoa ela, Pai. Sei que o Senhor a ama, sei que ela é preciosa. Ela é sal. Ela é sal. Mas que seja um sal que salga. Mas que seja um sal que preserva. Mas que seja um sal que dá sabor, porque é para isso que o Senhor nos chamou. É para isso que o Senhor nos denominou sal da terra. Peça a Tua bênção. Guarda e protege esta vida de todo mal, inclusive desse vírus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.